um pouquinho em pé, é só mais um cantinho para a mãe, fica mais um pouquinho. Nós vamos iniciar essa pregação com um canto muito lindo, dessa solenidade da Mãe Aparecida, que todos conhecemos, um canto bem antigo e muito profundo. Cantemos juntos. Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Pela nossas famílias, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Podemos sentar. Podemos nos sentar. Um canto muito tradicional da nossa igreja para introduzir essa pregação dessa noite, das redes ao coração dos humildes. Ainda no clima dessa solenidade de 2 dias atrás, dia 12 de outubro, os 300 anos da aparição, do encontro da imagem da Mãe nas águas do Rio Paraíba, nós nos alegramos nessa noite. E essa música, a gente começou com ela porque era uma música muito profunda, tradicional da nossa igreja, e nesse refrão dela, nós cantamos 3 dogmas de fé da nossa igreja. O que é dogma, Recordando, o dogma é uma verdade merecedora de fé, que a igreja nos coloca, olha, pode acreditar que isso é verdade. E nesse refrãozinho do Viva Mãe de Deus e Nossa, nós cantamos 3 dogmas. São 4 os dogmas de Nossa Senhora na nossa igreja, e nesse refrãozinho cantamos 3. Recordando com vocês então, Viva a Mãe de Deus. Então Maria é Mãe de Deus. Ela não é mãe só de Jesus menino humano, é mãe do Jesus divino. São 2 naturezas em uma só pessoa, e ela é Mãe de Deus. A igreja reconheceu isso no Concílio de Trento, tá? Em 430, recordar aqui, em 431. Depois, o segundo dogma, Viva a Mãe de Deus e Nosso, sem pecado concebida, A Imaculada Conceição canta no refrão. Depois canta, Salve a Virgem Imaculada. Então, virgem, sempre virgem. Maria foi virgem antes, durante e pós-parto. Perpétua a virgindade de Maria. E isso também foi proclamado pela igreja como verdade de fé no Concílio de Latrão, em 1179, num outro concílio. Depois, a Imaculada Conceição, como cantamos, a imagem de Maria é encontrada nas águas, é uma imagem da Imaculada Conceição. A imagem de Aparecida é uma imagem da Imaculada Conceição. Um dogma proclamado pelo Papa Pio IX,
Pio IX, em 1854. E o último que não está nessa música, que foi em 1950, ou seja, algumas décadas de anos atrás, pelo Papa Pio XII, o da Assunção. Nossa Senhora passou por uma morte, uma dormição, os dois termos, para ser levada ao céu. Ela que não tinha pecado, a morte é a consequência do pecado. A mãe foi, quando terminou a sua peregrinação terrestre, foi levada pelos anjos aos céus. Então, a presença de Maria já está lá, né, em corpo e alma, assim como Jesus, ela é a primeira dos humanos já ressuscitada. A Assunção é o quarto dogma. E nós ainda estamos, finalizando. A igreja colocou para nós, tendo em vista os 300 anos de aparição da mãe, a igreja colocou para nós, desde outubro do ano passado até anteontem, um ano nacional mariano, para que a gente voltasse mais a atenção para Maria, para que a gente chegasse mais perto da mãe, amasse mais um pouco essa que Jesus nos confiou ao pé da cruz, ela ao pé da cruz, ele nos confiou por mãe, que nós crescêssemos nessa intimidade com ela nesse ano todo. Nós aqui, gente, nem fizemos nada de extraordinário, porque no Carisma Sagrada Família, nós começamos os nossos eventos, as nossas reuniões, já como vocês viram, começamos com a mãe. Então, a gente nem fez momentos especiais de terço, é claro, os atendimentos de família, sim, mas todos os grupos nós começamos com Maria. Todas as nossas adorações de sextas-feiras à noite, nós começamos com Maria, com o terço. E outros momentos de reunião, nós os consagramos todos a Maria. Então, nós vivemos já nos braços da mãe, mas a igreja convoca, porque nem todas as comunidades são assim. Então, ela convocou esse ano mariano, com toda atenção, para que a gente se voltasse para a mãe. E ele foi encerrado anteontem. Foi encerrado, o Santo Padre não pôde vir, mas mandou um representante, fez uma homenagem, enviou a tal da Rosa de Ouro. Rosa de Ouro é uma homenagem que os papas enviam, desde o Papa Leão IX, eles criaram essa devoção para momentos importantes, solenidades importantes, datas históricas, enviar essa honraria, uma honra à mãe. E no santuário de Aparecida já são 3 rosas de ouro. 3 papas já ofereceram rosas de ouro em honra a Nossa Senhora. O primeiro papa a oferecer foi o Papa Paulo VI, por ocasião dos 250 anos do encontro da imagem. Depois, o Papa Bento XVI, recentemente, visitou aqui em 2007 o santuário e ofereceu uma rosa. E agora o Papa Francisco ofereceu a 3ª rosa ao santuário em homenagem, em honra à mãe de Aparecida. Confesso para vocês que a gente nem sabe dessas coisas. Uma colega de trabalho veio me falar: Heraldo, o que é essa rosa de ouro que o Papa deu lá para Nossa Senhora? E eu não sabia responder para ela. Eu estava me preparando para essa pregação e não sabia. Aí fui lá ler na internet, imprimi a folhazinha e levei para ela. Falei: depois essa folhazinha você não leva para casa, essa daqui que eu preciso dela no sábado, Porque nós também não sabemos, essas riquezas. E a 4ª rosa de ouro que já existe no Brasil, ofertada também por um Papa, foi a Princesa Isabel, por ocasião da libertação dos escravos em 1888. Ele também ofereceu a ela uma rosa de ouro. Então são 4 rosas de ouro no território nacional, 3 na casa da mãe. 3 em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Depois dessa introdução, vamos tomar a nossa palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Vamos com Maria louvar a Deus nessa noite, o canto do Magnífica. Lucas 1, do 46 ao 56. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Podemos proclamar juntos, Minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vemos nesse trechinho de Lucas, nossa Mãe Maria louvando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria. E Maria deixa bem claro, né, meus irmãos, que toda obra nela operada, nós vemos lá no versículo 48, né? Porque realizou em mim maravilhas. A mãe canta e louva, reconhecendo sempre que quem faz as maravilhas é Deus. É Ele que operou nela os prodígios, Ele que operou nela as maravilhas. Maria não é especial para nós, especialíssima assim para nós, porque ela se elegeu assim. É como nós cantamos no canto aqui, né, no nosso louvor, uma entre todas foi escolhida. Deus quis assim, Deus a elegeu, Deus escolheu essa mulher para ter um plano, uma participação especial na nossa história de salvação. Nós necessitávamos de um Salvador. Deus precisava enviar seu Filho para nos salvar do pecado, e o quis fazer através da mãe, na plenitude dos tempos, através de uma mulher, a escolhida desde sempre para ser a mãe do Salvador. E é por isso que ela canta assim. E ao longo do Magnífica ela vai vendo, né? Ele é poderoso, Ele é santo, Ele faz, Ele que eleva os humildes, que derruba os poderosos, que sacia os famintos, que despede os ricos sem nada. E Maria vai louvando, inspirada no cântico de Ana. Maria era uma mulher de oração e faz todo esse canto maravilhoso. Então, que fique bem claro para nós, a mãe é o que é por eleição do Pai, por eleição de Deus, por benevolência divina. Nada é mérito da mãe, tudo é bondade e generosidade, escolha de Deus todo onipotente. Para a gente retomar aqui um pouquinho, ainda nesse clima do 12 de outubro dos 300 anos, um pouquinho só de história, todos nós já conhecemos. Eu nem vou seguir muito do meu roteiro, porque senão o tempo estoura. Mas eu vou tomá-lo aqui para não esquecer alguma data importante. Então, um pouquinho da história, né, da mãe Aparecida, para a gente recordar, vivendo ainda no clima desses 300 anos do encontro da imagem. Um pouquinho da história. Nós sabemos que a imagem foi encontrada no ano de 1717, no Rio Paraíba, aqui perto da gente, 200 quilômetros daqui de São Paulo. Era uma data em que passaria por ali o conde de Assumar. Era um conde que tinha vindo de Portugal para assumir o governo de uma capitania. Era a época em que todo o território brasileiro era dividido em capitanias. Ele não era como nós o conhecemos hoje, os estados. Eram fatias horizontais assim, todo o território nosso, e eram as capitanias. Esse homem vinha de Portugal para assumir o controle da capitania de São Paulo, para ser governador daqui. E ele veio, conheceu, e estavam tendo alguns atritos em Minas Gerais por causa do ouro. Ele vai lá conhecer esses atritos, e quando ele volta, ele pararia ali, na vila de Guaratinguetá, para uma pausa de viagem. E o prefeito da vila lá, né, o cuidador da vila, fala: pescadores, saiam e pesquem os peixes todos que puderem, para que possamos servir ao futuro governador, fazer uma médiazinha com o homem, né, porque depois a gente pode precisar dele. E esses pescadores vão, né, vários deles, citam até os nomes deles, né, Domingos, entre tantos outros que foram pescar, esses 3, Domingos, João Alves e Felipe Pedroso, e vão e tentam pescar e não pescam nada. E nós só estou recordando um pouco da história. E aí, numa dessas tentativas de pescar, perto de um local conhecido como Itaguaçu, um deles lança a rede e vem o corpo de uma imagem. Ele reconhece que era o corpo de uma imagem. Estava escura, era uma imagem escura, e aí ele vê, mas ela estava quebrada, era só o corpo, não tinha a cabeça. E eles, na continuação daquela tentativa de pescar, eles lançam novamente as redes. E olha, né, gente, imagina, rede de pescador, pegar a imagem já não é tão fácil.
e depois pegar a cabeça. A imagem toda tenha 38 centímetros, uma régua, 38 centímetros, um pouco mais que esse microfone aqui, e talvez a réplica reproduza bem o tamanho. Se a imagem toda 38 centímetros, a cabeça deve ter o quê, gente? Uns 3 ou 4. E ele lançar a rede novamente, e a rede for ser capaz de pegar essa cabeça, é um sinal divino, é uma intervenção divina, é um milagre o encontro dessa imagem de barro nas águas do Paraíba. E diante desse momento, logo na sequência, eles começam a lançar a rede novamente, e aqueles peixes que até então não vinham, começam a vir em quantidade. Estou resumindo um pouco da história, porque a gente já conhece a história, mas convém recordar, porque recordar também é celebrar, também é reviver, também é acender fé. Então acontece, e eles têm essa pesca numerosa, e aí eles levam essa imagem é colocada na casa de um deles, fica lá uns tempos, depois eles fazem um pequeno oratório. Esse pequeno oratório, eles se reuniam lá, sabem que horário? Nesse horário aqui, nos sábados à noite, o povo da região rural vinha para rezar o terço ao redor da imagem no oratório feito. E num desses dias, rezando o terço, eles acendiam velas, as velas se apagam sozinhas, eles vão para reacender, e naquilo que eles vão para reacender, nem estava ventando nem nada, e as velas se apagaram. Eles vão para reacender, e as velas se acendem sozinhas. É um primeiro sinal. Aí o padre de Guaratinguetá vai e transforma o oratóriozinho numa pequena capela, para eles terem um local um pouco mais digno para rezarem à mãe. Então faz a primeira capelinha, ali no local do oratório, e eles vão rezando. Dessa capelinha, olha só, fica pequena para a quantidade de fiéis que começam a peregrinar para aquele local, fica pequena. E aí faz uma segunda capela, olha isso, gente, já no ano de 1745, passados, de 717 para 745, faço as contas de quantos anos passaram para fazer uma capela mesmo, já edificada, maior, e não ela que está lá ainda não é a Basílica Antiga ainda, 1755, aí vão rezando, aí acontece um sinal nessa capela, um escravo, era a época ainda da escravatura, ele passa por ali, e pede ao seu senhor que deixasse ao menos ele rezar um pouco diante da imagem. E naquele momento aquele escravo vai com as correntes nos braços rezar diante daquela capela, as correntes se rompem e caem dos braços desse escravo. Então, olha os sinais da mãe, são muitos os sinais, gente. Quem já visitou a Aparecida sabe que são milhares de sinais, mas desde o princípio, a mãe vindo dar os sinais da sua obra em Aparecida. Pior que a escravidão física de uma pessoa que trabalha sem receber, é a nossa escravidão diante do pecado que nos leva à morte eterna. E que quantas conversões acontecem em Aparecida, quantas confissões acontecem em Aparecida o dia todo, com aqueles padres lá atendendo, e as correntes que nos prendem aos grilhões do pecado que são rompidas e caem. Aquela que está lá é um sinal que Deus dá sinais porque nós somos pequenos, e Deus permite os sinais para que creiamos, para que a gente acenda a fé, mas não são os mais importantes. E cada vez mais gente afluindo aquele local, aí fazem de 1846 a 1888, 40 anos construindo a Basílica Antiga, aquela Basílica menor que ainda está lá. Então, de 846 a 888, quando foram libertos os escravos, a construção da Basílica Menor, que ainda está lá no alto, lá, que a gente visita quando vai lá, e ainda persiste até os dias atuais. Em 1930, ela é proclamada padroeira do Brasil, pelo Papa Pio XI, e depois é construído, estou pulando a história para a gente não se alongar, que não é o mais importante dessa pregação, depois de 1955 até 1980 eu já tinha 10 anos, gente, eu já era criança, inaugura-se a Basílica, a grande Basílica, que nós sabemos que não ficou totalmente pronta em 1980, até os dias atuais tem detalhes naquele santuário, é o maior santuário mariano do mundo, e em tamanho ele só perde em santuários não marianos, ele só perde para o santuário de São Pedro em Roma. Em termos de tamanho, o de São Pedro é maior em Roma, mas Mariano é o maior do mundo, capaz de acolher acomodados 45 mil fiéis, se colocar a gente em pé, 70 mil fiéis.
é visitado por 12 milhões de pessoas por ano, ou seja, 1 milhão de pessoas em média por mês vão ao Santuário da Mãe Aparecida. Então, são dados estatísticos, gente, riquezas aqui perto de nós, e que nós não podemos ignorar, não conhecer. Alguns dos sinais, como nós falamos, teve esses primeiros sinais, né? Eu vou comentar alguns sinais mais atuais, não vou comentar mais outros antigos. Alguns dos atuais que aconteceram lá. Há pouco tempo atrás, no bem atual, agosto, nós acompanhamos, quem viu pela internet, aconteceu na Dutra um grande acidente. Nós vimos as imagens dos acidentes na internet, nós ficamos chocados, porque o acidente foi tão grave. Foram vários veículos, foram 36 veículos, agora, 2 meses atrás. E foi aquele incêndio, aquela coisa terrível, né? E no meio daquele incêndio, alguns carros estavam peregrinando para Aparecida. E tem uma história muito linda. Uma família, 2 indo para Aparecida, e as mães ficam feridas e são levadas para os hospitais. E um pai socorre a criança de 3 anos de outra família no colo. E essa criança fica agarrada no colo desse pai por horas. E o que é isso, né, gente? Essa criança encontrou nesse homem, tem os nomes todos das pessoas aqui, que não convém ao caso. Convém ao caso que para essa criança naquele momento, aquele homem não era um colo paterno, era um colo de mãe, era um colo de Nossa Senhora. Uma criança que não conhece aquele adulto, ela não conhecia aquele ser, nunca viu na frente. Mas diante da mãe, que precisou ser corrida para o hospital, e depois as famílias se encontram, eles saem bem do acidente, e eles veem tudo isso, cenas, dedos de Deus, dedos da mãe. Para quem não crê, acha que não é nada, que é mera coincidência, mas para quem crê, gente, eu confesso para vocês, quando eu li essa história, eu me emocionei, porque a mãe, quem de nós não tem uma história com a mãe? Quem de nós não tem uma experiência de colo de mãe? E quando colocou essa frase aqui, pegou, né? Falei, é isso mesmo. Quem de nós, na hora de uma dor, na hora de uma luta, já não foi carregado no colo por Maria? Um outro sinal, um pouquinho mais, um outro ano, em 2016, em Dracena, cidade do interior de São Paulo, pega fogo na residência. E o bombeiro vai apagar essa residência, 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás. O bombeiro vai apagar, vão apagar, depois que controla o incêndio, ele entra na casa, ele entra num quarto, a cena todinha de tudo em carvão, né? Tudo destruído, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida intacta. Gente, nós não precisamos dos sinais, mas Deus dá. Nós não precisaríamos, mas Ele sabe da nossa miséria e dá sinais. Outro sinal, né? Terço dos homens. Os terços dos homens têm acontecido pelas paróquias afora do Brasil. Homens se reunindo para rezar o terço. Se as pessoas falavam que, não, terço é coisa de mulher, é coisa de beata, onde já se viu ficar repetindo Ave Maria várias vezes, né? Os homens se reúnem para rezar o terço, e neste encontro, nesse ano, fevereiro desse ano, 70 mil homens, você estava lá, irmão? Como que é seu nome mesmo? Joamir. O Joamir está aqui, ele falou que ele estava lá nesse evento, em fevereiro. Isso é dedo da mãe, gente, reunir 70 mil pais de família ali, 70 mil pais de família rezando o terço, vivendo esse momento dos terços dos homens na casa da Mãe Aparecida, tudo, né, em comemorações a esse ano mariano, né? O movimento lá fazendo isso. Um outro sinal, né? Na cidade de Assis, nós temos missão na cidade de Assis, um local, um centro comunitário, onde se celebram missas dominicais, se reúnem 500 pessoas nesse centro comunitário para as missas, 500 pessoas, e no meio de semana, sem ter ninguém, diante de um problema de chuva muito forte, a cobertura do centro comunitário caiu e tem a fotozinha lá, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em meio dos escombros de telhados caídos, a imagem lá, intacta, sem cair no meio do acidente. Teríamos
Se nós parássemos a noite aqui, ficaríamos a noite inteira, porque cada um de nós tem história com Maria. Eu tenho um breve testemunho com Maria. Eu era uma criança, eu já contei esse testemunho aqui em outra pregação mariana. Eu era uma criança, por motivos que eu não sei das quais, que quando chegou a idade escolar, eu era depressivo, eu tinha muito medo da escola, muito medo. Eu chegava a fugir da escola. Teve cena de eu, literalmente, fugir da escola e vim me esconder no quintal da minha casa. Deu um trabalho lascado para meus pais para ir para a escola. E eu tinha um medo, era um medo tremendo de ir para a escola. E eu lembro muito bem que eu tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, que eu ganhei da minha avó, já falecida, que ela tinha 3 centímetros de altura. Essas que a gente compra como souvenirs, né? Você vai no santuário e compra as imagens pequenininhas para dar para alguém. Eu tinha uma imagenzinha pequenininha dessa. E eu me lembro que eu rezava as Ave Marias, sei lá, 6 anos, 5, 6 anos de idade, idade de você ter que ir para a escola. Então de manhã, ia chegando a hora de ir para a escola, eu pegava um tercinho, eu rezava aquelas Ave Marias. Eu não sei se eu rezava o terço corretamente, mas eu rezava com muita fé. Aquele canto que a gente canta, né? Que eu era pequeno, nem me lembro, juntava as mãos e rezava apressado. Eu rezava esse terço, criança, sem saber se era o terço correto. E eu tenho certeza absoluta que por obra, por dedo da mãe e coração de Deus, eu fui curado disso. Virei um CDF extremo, gente. Eu tirava tudo nota, só tirava nota boa na escola o resto da vida. Entendeu? Eu tinha que arrancar da escola, entendeu? Então, é dedo da mãe, né? Coração de mãe que vê o filho. Voltando para cá, saindo um pouco dos sinais, alguns detalhes da imagem. A imagem é pequena. A imagem é pequena, meu tempo vai acabar, eu não vou nem chegar na metade da pregação de tudo que a mãe tinha me pedido para colocar, mas glória a Deus, a gente faz o que for preciso. A imagem encontrada é uma imagem pequena, né? É uma imagem pequena, é uma imagem de barro, é uma imagem escura e é uma imagem da Imaculada Conceição. Ela é pequena por quê, gente? Porque Deus, para fazer grandes obras, escolhe pequenos. Vocês acham que aqueles pescadores imaginavam? Aqueles pescadores imaginavam que daquela imagem encontrada nas águas daquele rio surgiria um santuário, o maior santuário mariano do mundo, que recebe mais de 1 milhão de peregrinos que vão lá para reacender a sua fé, mês a mês? Jamais imaginavam. Deus escolhe os pequenos. Jesus um dia orou louvando a Deus e louvou assim: Pai, eu te louvo e te bendigo porque o Senhor escondeu mesmo as coisas do reino aos sábios, aos entendidos e a revelou aos pequenos. Jesus louvou a Deus assim um dia. E Deus escolhe pequenos para as grandes coisas que Ele quer fazer. É a imagem de barro, é uma imagem de barro porque a mãe quis aparecer nos lembrando que nós somos. O livro do Gênesis fala que o Criador, ao nos fazer, nos tomou do pó da terra, do barro, e fez o ser humano, e soprou-lhe nas narinas e deu-lhe a vida. Está lá, né, em Gênesis 2:7. Também a carta de Coríntios fala, né? Temos um tesouro dentro de nós, que é a presença de Deus. Mas esse tesouro que é a presença de Deus, que está dentro de nós, ele é carregado em vasos de barro. Era Paulo falando. Paulo, ele é muito franco, né, gente? Paulo é muito franco ao falar de si mesmo. Ele falava: olha, eu tenho muita sede de Deus em mim, mas dentro de mim existe uma natureza pecadora que me leva a fazer o que eu não quero. Eu luto para fazer o bem, mas não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Paulo é muito franco, né? A carta de São Paulo vai falando, e na carta aos Coríntios ele fala: nós temos um tesouro dentro de nós, mas em vasos de barro, porque as pessoas queriam pôr a sua confiança nele, na pregação eficaz de Paulo. Ele fala: olha, nada do que vocês veem vem de mim, todo o poder vem de Deus. A graça não vem dos homens, a graça vem de Deus. Somos barro. E a mãe aparece em vasos de barro, imagem de barro, para nos lembrar disso, que não somos nada. Ela aparece numa imagem escura, porque diante de Deus, Deus não faz distinção de pessoas. Atos 10, 34, 35, é um momento em que Pedro sai e evangeliza pagãos. Esses versículos falam, né? Pedro falando: eu estou convencido de que Deus não faz distinção de pessoas, mas que diante dele todas as nações, todas as raças são bem-vindas, e lhe agrada todo aquele que o teme e faz o que é justo. Esses versículos falam. Então, Pedro tinha tido uma visão, né?
com uma toalha que desce dos céus, com os animais pagãos. Fala, come Pedro, não vou comer isso. E era um sentido de que ele tinha que levar a graça para todos, que Deus não faz distinção. Nós bem sabemos que depois, por intercessão da mãe, nossos irmãos escravos, negros que tinham vindo para o país para serem escravizados, são libertos. Alguns comentam que ela apareceu na cor escura para esse sentido da escravidão, mas não é só isso. Outros estudos falam, é também isso, mas não só isso. Mas Deus não faz distinção de pessoas, por isso a imagem escura. É uma imagem da Imaculada Conceição, a mãe que foi preservada do pecado, que não tem a natureza igual a nossa, pecadora. Ela foi preservada por mérito próprio? Não por mérito próprio, mas foi preservada em função dos méritos de Jesus Cristo. Para ser mãe de Deus, ela foi preservada do pecado, e a mãe aparece sob essa imagem. São várias as imagens de Nossa Senhora em função, não aparece, desculpa, foi encontrada, a imagem é encontrada nesta forma de Conceição, Imaculada Conceição. Poderia ser em outras formas que já conhecíamos, mas foi nessa forma da Imaculada Conceição. E para dizer o quê? Que ela vem para interceder por nós, pecadores, como nós rogamos em cada Ave Maria. Roga por nós, pecadores, mãe, agora, no hoje, e também no dia que formos morrer. Roga por nós, mãe. E ela é a Imaculada, ela é a cheia de graça que nós lemos, no Evangelho de Lucas, quando o anjo faz a anunciação. E o cheia de graça, gente, olha só, é cumulada de graças, se fosse traduzir corretamente do hebraico. Não é que ela é cheia por si, porque Maria se encheu, não. Maria foi dotada, foi cumulada, foi dada a ela toda a graça por Deus, para que ela pudesse ser a mãe do Salvador. Nada é mérito da mãe, como já falamos e repetimos. O ave que o anjo fala para ela é o alegra-te, Maria, alegra-te. A fé da igreja e a experiência dos santos nos ensinam que a alegria, a graça é fonte de alegria, e que a verdadeira alegria vem de Deus. Olha, a graça é uma fonte de alegria, e que a verdadeira alegria vem de Deus. A mãe nos ensina isso. Nós cantávamos isso no começo do grupo de oração. Em Maria, como em todos os cristãos, o dom divino gera uma profunda alegria. A nossa irmã Sandra falava isso no começo do grupo, Nenhuma tribulação pode tirar de nós a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria não vem de bens materiais, vem da graça divina que em nós habita, vem da presença de Deus. A pequenez da mãe, a ação de Deus na mãe é surpreendente. Por que surpreende? Porque Deus surpreende, gente. Deus sempre surpreende a nós, e surpreende também em Maria, porque Maria, nós conhecemos, ela não era nada. A mãe não tinha nenhum título humano que a fizesse ser digna de merecer a anunciação. Não tinha nada. Ela não era sacerdote, que era representante de religião do tempo, não era sacerdotisa, não era, tá? Maria não era homem, era uma mulher, uma jovenzinha de 15 anos, sem influência nenhuma na sociedade. É originária de Nazaré, a escolhida por Deus é de Nazaré. Nazaré não é citada nenhuma vez no Antigo Testamento, não tinha importância nenhuma aquela vila, ela era de lá. Maria de Nazaré. Um dia, quando Jesus já tinha encontrado Filipe vai falar com Natanael: vem cá que nós achamos Jesus. Ele fala: quem é esse Jesus? É Jesus de Nazaré, o Messias. E Natanael vira para Filipe e fala o quê? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Maria era de lá, gente. Maria era de lá. Não pode vir nada boa de Nazaré. Nem Maria, nem Jesus poderia vir de Nazaré. Com Zacarias e com Isabel era um pouco diferente, porque Zacarias é o contraste de Lucas que a gente lê. No mesmo capítulo 1 do Evangelista São Lucas, Zacarias era sacerdote do templo. Começa o trechinho de Lucas 1 falando de Zacarias e de Isabel, que eram justos, que guardavam fielmente os mandamentos da lei de Deus. Eram modelos de pessoas justas do Antigo Testamento, Isabel e Zacarias. Eles poderiam ser escolhidos para ser os pais de Jesus? Não. Deus não escolheu os mais justos, escolheu a pobre Maria,
que preservou e desde a eternidade a escolheu. A sua origem, Maria, sequer é indicada pelo Evangelho. Fala que José era de Davi, mas Maria era esposa dele. Então, nem fala dessa genealogia de Maria, fala de José, que era o esposo. Tudo em Maria deriva da graça soberana de Deus, nada provém dela, tudo é gratuita predileção de Deus. No Antigo Testamento, Deus mostrava o seu amor abundante de várias formas e de vários meios ao seu povo. No comecinho do Novo, Ele mostra o quão misericordioso é, porque sem mérito nenhum, Ele escolhe Maria. Quer mostrar para nós que Ele sempre escolhe humildes e pobres. Por isso, essa pregação, das redes ao coração dos humildes. Nós somos, nessa tarde de sábado, os humildes que se reúnem para rezar o terço, para adorar Jesus, para louvar a Deus. Nessa tarde, nós somos os pobres humildes, porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Porque num sábado à tarde, nessa hora, tem muita coisa para fazer em São Paulo. Muita coisa. Então, nos alegremos, nos felicitemos, sejamos agradecidos. Pode ir buscando o Santíssimo, quem for ministro hoje, preparando para a vinda do Santíssimo. Eu estou concluindo. O Santo Padre colocou uma mensagem para esses dias de festa. Ele não poderia vir aqui, participar dessa solenidade dos 300 anos da Mãe, mas ele enviou uma mensagem. E eu faço questão de encerrar esse momento com alguns partes do discurso do Santo Padre, o Papa Francisco, para toda a igreja. Quem não teve a chance de ler, a gente comenta uns trechinhos dele aqui, porque é muito profundo o que ele veio falar, Ele fala de 3 frasezinhas importantes para a igreja do Brasil, nessa solenidade que nós vivemos anteontem. Ele fala: conservem a esperança, a Mãe ajuda vocês a conservar a esperança, em meio, vocês todos que estão vivendo, o que a gente vive no Brasil de hoje, de 2 anos, gente? Uma crise econômica sem igual, gente. Gente, eu passava hoje na Tancredo Neves, até mesmo uma loja Habib's, gente, fechou as portas. Gente, se uma loja Habib's chegar a fechar a porta, é porque a crise é mais grave do que a gente possa imaginar. Gente, o Habib's vende esfirra que nem água. Vocês conhecem a loja que eu estou falando? É na esquina da Tancredo Neves com a Mercedes, ali por ali. Uma loja grande, fechada. É um exemplo que eu estou dando aqui, gente. Cada um de nós sabe na pele o que isso está significando. Pais de famílias sem emprego, sem trabalho, sem o digno sustento das suas famílias. E o Papa vem falar para nós: não desesperem diante das lutas da vida. Com Maria é possível manter acesa a esperança. A tribulação vai passar. Depois, o Papa fala assim: deixe-vos surpreender por Deus. Acabamos de falar, Deus surpreendeu a escolher Maria. Maria não tinha nada para ser escolhida por Deus. Ela foi surpreendida. Às vezes você também não tem nada para ser escolhido por Deus, como eu também não tenho nada para ser escolhido por Deus para fazer alguma coisa por Ele. Mas Deus escolhe os menos capacitados para fazer a obra do seu reino. Tem até uma frase que fala, que Deus não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos. Então, se você se sente incapaz de alguma coisa, deixa-se surpreender por Deus. Aqueles pescadores foram surpreendidos por Deus naquele dia, naquela pescaria. Lançaram rede, horas e horas sem pegar nada. E logo após encontrarem a imagem da Mãe, lançaram com fé novamente as redes. E foram surpreendidos por Deus que as redes se rompiam, com tantos peixes que pegaram. E o Papa fala isso para nós: deixem-se surpreender por Deus. Deixe que Ele surpreenda você. E o Papa repetia a frase no discurso: gente, Deus sempre nos surpreende. E ele repete no meio do discurso: Deus sempre nos surpreende. Então, que a gente se deixe. E ele usou uma outra terceira frase no seu discurso: que nós precisamos viver na alegria e não na tristeza, como cantamos já no começo do grupo, Nós precisamos viver na alegria.
A palavra de Deus fala, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Momentos vêm difíceis, momentos de luta vêm, hora de saúde, hora financeiro, hora de relacionamento, hora de educação com o filho. As lutas vêm, elas não podem tirar a nossa alegria, não devem tirar a nossa alegria. E o Papa conclui o discurso falando, olha, e é essa alegria que vocês sentem de estarem aqui reunidos nessa noite, que ela possa irradiar, sair do seu coração para o coração daquele que não pôde estar aqui, que são muitos que estão por aí, abandonados, excluídos da nossa sociedade, sem chance nenhuma. Se a luta está difícil para nós, está muito mais difícil para um que pode estar do nosso lado. Seja por questão financeira, seja por questão emocional, seja por questão de problema familiar, do teu lado existe alguém que precisa da tua alegria. Você pode ter certeza disso. Do teu lado existe alguém que precisa da tua alegria. Então, o Papa fala que essa alegria que vocês que estão aqui no santuário nesses dias, ela possa sair para todos os cantos desse país, chegando naquele que mais precisa, que também de nós aqui nessa noite. Vamos adorar Jesus agora aqui que está vindo para a nossa conclusão do grupo de oração. Que essa alegria que nós vamos clamar e transbordar possa atingir aqueles que conosco não puderam estar nessa noite. Que nós possamos transbordar aonde estivermos, juntamente com a nossa mãe. E que nós sejamos os pequenos, os escolhidos, para com a mãe fazermos e cantarmos as grandes obras que Deus pode fazer através de nós, na nossa pequenez. Vamos cantando e aguardando.